Era uma vez uma cidade rodeada por montanhas e florestas, morada dos chamados voadores. Na cidade de Olímpia, os alados eram os humanos mais ágeis. Já os pés no chão carregavam a cruz imposta pela gravidade. E foram eles que se organizaram em partidos, poderes e instituições. Construíram muros, exércitos e mantinham a ordem. Os pés no chão exigiam que os voadores caíssem para a terra e seguissem suas leis. A discórdia entre eles aumentou. Na lendária Batalha do Sol, muitos alados foram capturados e mortos. Alguns conseguiram fugir para as montanhas mais altas. No grande tribunal, decidiu-se por lei que todos os alados teriam suas asas cortadas. Aqueles que se recusassem seriam presos em grandes gaiolas. Para garantir definitivamente a ordem, foi determinado o alinhamento. O corte das asas, logo após o nascimento. Todas as formas de vida voadoras foram eliminadas. A pena, que havia sido banida, logo se transformou em ameaça e crime. Aqueles que ainda carregavam suas asas se encontravam à noite para voar, mas sempre baixo, longe dos olhos do sistema. Até que um dia, uma menina de nome Democrácia teve uma pena roubada pelo vento da janela do banheiro. A pena cruzou a cidade e caiu na frente da catedral, o principal templo da ordem. Inflamada pelo sacerdopapa, a população exigiu a condenação da jovem. Democrácia foi julgada em praça pública, mas preferiu entregar sua cabeça a viver sem suas asas. E assim se passaram séculos. A imagem da jovem decapitada foi erguida e replicada como marca do progresso. Enfim, o controle e a ordem foram restaurados. A humanidade nunca mais voaria.
Depois de uma semana chuvosa, o sol volta a esquentar as ruas e morros da cidade. Bom dia a todos os ouvintes da rádio mais querida de Olímpia. Está começando o programa. A palavra da semana é legado. O Ministério Público Federal decidiu cobrar na Justiça a apresentação do tão falado PLO, o Plano de Legado das Olimpíadas, que até hoje, 7 anos após a escolha de Olímpia como sede dos Jogos, não foi entregue. Palavrinha difícil, mas muito pertinente para a semana em que o pronunciamento do prefeito Fernando Guerra é aguardado com ansiedade por todos os olimpianos. E vamos aos números do dia. 38 graus, máxima de hoje, 69. Escolas ocupadas em Olímpia. Essa molecada não está de sacanagem, não. 350 milhões é a dívida da obra não concluída da nova linha do metrô. 5 é o número de penas encontradas pela cidade, só hoje. E é por causa dessas penas que 3 zonas da cidade estão cercadas. A SS, Secretaria de Segurança, decretou alerta vermelho para a população destas áreas. Todos estão sendo interrogados, pessoas já foram presas, mas nenhum voador foi encontrado. Antes da primeira música do nosso programa, a última informação. Técnicos do Instituto Financeiro lançam dossiê sobre a situação econômica da cidade e dizem estar muito preocupados com os rumos da economia de Olímpia. Para alguns especialistas, a cidade já quebrou, mas ninguém pode saber disso às vésperas do grande evento. A nova Constituição foi promulgada exatamente quando faltavam 10 minutos para as 4 da tarde. A festa foi no plenário da Câmara, pois os líderes dos partidos conduziram o presidente Sarney e o presidente... Cumprir a Constituição, observar as leis, promover... Fazer política é honrar nosso mandato. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade em rumo à mudança. Da sociedade em rumo à mudança. Traidor da Constituição é traidor da pátria. É claro, promulgada. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A festa da promulgação da nova Constituição... E como está? Construído com mais transparência. As we speak of the world, here we are in Brasilia, together, contemplating how we can take the fight against corruption to a point of no return. Corruption, that's a tough one. My definition of corruption is that act of enriching oneself at the detriment of others. Unethical and immoral activity of people. We define it as the monster. Make people more suffer. Abuse of power and misuse of resources. Cultural phenomena. Defining corruption is a really difficult problem because there are some things that are clearly illegal under laws of any country, payment for services that are, get special favors, things that are just illegal.
or immoral, but there's also a definition of corruption when it's systemic, even if it's allowed by law. Now, corruption is a symptom and not the disease. So that's why we say that it's not just corruption, it's also the arbitrary use of power. The studies of corruption to say that, there is corruption of need, that people need. That is why they are corrupt. And there's corruption of greed. People at the bottom tend to have to do what we term corrupt practices just to get ahead. I ask you, can people really make a difference in demanding transparency and challenging corruption, insisting on disclosure, information, and the right to know? Para pensar a questão da corrupção, a gente tem que começar diferenciando o que é corrupção, como definido em lei, e o que é imoralidade em geral. As determinações da corrupção raramente passam pela imoralidade. As abordagens que dão conta da corrupção, elas orbitam em torno de várias teorias. Existem teorias que avaliam padrões culturais de maneira mais ampla. Existem teorias que pensam isso a partir da perspectiva sociológica ampla. Existem perspectivas que avaliam a corrupção a partir da situação em que ela acontece. Nenhuma dessas perspectivas é suficiente para entender a corrupção. A corrupção é um fenômeno complexo. O grande erro é você colocar para um fenômeno complexo uma explicação simplista. O simplismo na análise vai levar ao simplismo na ação. E se fosse verdade, seria paradoxal, no mínimo, o fato de que as principais instituições, hoje declaradamente comprometidas com a repressão da corrupção, sejam elas mesmas vinculadas a, comportamentos também imorais. Como é que é possível que instituições como o Ministério Público ou o Judiciário digam combater a corrupção a partir da chave da imoralidade, recebendo subsídios absolutamente imorais, como auxílio moradia? Esse mesmo judiciário que durante a ditadura serviu para julgar, condenar pessoas que já estavam mortas e desaparecidas, dando sentenças dizendo que as pessoas foram julgadas à revelia, que elas não compareceram à audiência. Claro que não compareceram, o Estado tinha matado. Imagina chamar o Amarildo para uma audiência e dizer que ele não compareceu, que ele vai ser julgado à revelia, né? O judiciário, ele, para mim, é o poder talvez mais perigoso que a gente tem no país, porque eu tenho certeza que o crime do tráfico de influência, quem mais comete é o judiciário. E esse crime não aparece. Ele não é palpável, ele não é materializável, tu não alcança ele. Não tem um documento, não tem um contrato, não tem um carimbo. Tem os cafés, tem os chás, tem os encontros. Eu acho que o brasileiro ele não é contra a corrupção. Ele é contra a corrupção do outro. Um país onde as pessoas roubam merendas, roubam de tudo e o povo não vai pra rua, é porque ele é conivente. Porque ele sabe que ele pratica também corrupção. Essa ideia de que a corrupção é algo próprio do Brasil, do jeitinho brasileiro, de que a corrupção é algo que faz parte da nossa cultura, da nossa idiosincrasia, é um discurso bastante colonialista, Todos os países do mundo têm grandes casos de corrupção. O Japão tem grandes casos de corrupção, a Alemanha tem grandes casos de corrupção, Inglaterra, França, Estados Unidos. Então, não é uma questão de terceiro mundo, não é uma questão de subdesenvolvimento, não é uma questão de dependência. A corrupção é uma questão que aparece sempre que existe uma relação entre público e privado. Essa leitura culturalista é muito ruim porque ela tende, de uma certa maneira, a naturalizar o processo, ainda precisam botar o processo na mão da população. Na verdade, o que acontece é, você tem uma estrutura de poder. Não há uma dimensão do que é o bem público pela casta política que controla o poder brasileiro e, diga-se de passagem, de uma maneira impressionantemente contínua. Certo? Uma das grandes características do Brasil é como a sua casta política ela não muda. Parece que a gente nunca teve nenhuma ruptura, desde a invasão em 1500. Não tem ruptura. Você tem figuras que passam da ditadura para a pseudodemocracia e de novo, para uma forma de governo autoritário, sempre os mesmos. Sempre, basicamente os mesmos. São os mesmos negociadores. Tem o patrimonialismo, que é uma gestão pública voltada para interesses particulares. Essa aliança que você tem entre um Estado grande com o capital. Quer dizer, é uma aliança que vai fazendo com que o objetivo do Estado, no fundo, seja alimentar
o que o Raimundo Faoro chama de os donos do poder. Isso é a nossa história. E a gente tem que olhar que não adianta a gente querer combater só a pequena corrupção do guarda de trânsito se a gente não enfrentar o tema dos donos do poder. Se é uma transação, alguém está por trás desse negócio. E quem está por trás desse negócio é o empresariado. Isso não é nas Olimpíadas, isso não é na Copa do Mundo, não são nos grandes eventos, isso é na história do país e na política brasileira. Então, você tem uma continuidade de uma classe que tomou o Estado de assalto. E ao tomar o Estado de assalto, o que eles fazem? Eles utilizam o Estado para a produção de mais dinheiro. Certo? Utilizam o Estado para a produção de dinheiro para as benesses privadas. Não existe mágica. Os bancos são uma atividade auxiliar da economia. Em 2015, chegaram a fazer uma provisão, uma reserva de 183 bilhões de reais. Se toda a economia vai mal, a indústria caiu, o comércio caiu, o desemprego, o setor público, de onde vem o lucro dos bancos? É evidente que está havendo uma brutal transferência de recursos para o setor financeiro privado. E essa transferência se dá por meio do mecanismo da dívida, do sistema da dívida. O Banco Central admitiu que dívidas privadas foram transformadas em dívidas públicas nos diversos contratos firmados pelo Banco Central em Nova York, assumindo todas essas dívidas. Todo ano, quase a metade do orçamento federal vai para a dívida pública. Nesse último ciclo, nós já tivemos ditadura, tivemos Collor, tivemos Sarney, tivemos Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer. Em relação à dívida pública, ninguém fez nada diferente. Por quê? Todos esses governos têm sido financiados pelo setor financeiro. Esse setor joga bilhões nas campanhas eleitorais. E depois, o jogo é truculento. Ou você vota nisso, aprova isso aqui, ou virão as denúncias, porque aí tem o outro lado da corrupção, né? Que a gente chama de corrupção de varejo. É essa corrupção que sai nos jornais. O Brasil é um dos países mais ricos do planeta. E a nossa riqueza tem sido sangrada. Nós consideramos que a mega corrupção está institucionalizada nesse modelo que nos tira dessa realidade de abundância e nos impõe esse cenário de escassez. Não é à toa que eles colocam esses termos aparentemente complicados, indecifráveis. É para que a sociedade não perceba que é ela que paga a conta. Os Miseráveis. A história do bandido rico e do bandido pobre. Vitor nasceu no Jardim das Margaridas. Erva daninha, nunca teve primavera. Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta. Pés no chão, nunca teve bicicleta. Já Hugo não nasceu, estreou. Pele branquinha, nunca teve inverno. Tinha pai, mãe, caderno e fada madrinha. Vitor virou ladrão. Hugo, salafrário. Um roubava para o pão, o outro para reforçar o salário. Um usava capuz, o outro gravata. Um roubava na luz, o outro em noite de serenata. Um vivia de cativeiro, o outro de negócio. Um não tinha amigo, parceiro, o outro tinha sócio. Retrato falado, Vitor tinha a cara na notícia, enquanto Hugo fazia pose para a revista. O da pólvora apodrece penitente, o da caneta enriquece impunemente. A um só resta virar crente, o outro é candidato a presidente.
Jean Carlos. Rodrigo McNiven. Tem uma parada pra te falar. Não era saudade. Não, não é isso. Mas eu preciso da tua ajuda. Tô trabalhando num filme novo. Doc? Talvez. Não sei ainda. Tô conversando com umas pessoas, tô vendo se a história vai dar caldo. Você uma vez não falou que ia parar de fazer documentário, que tava só na ficção? Não, tô escrevendo. Só que essa história caiu no meu colo e bateu com uma história de 2 anos atrás. Também Que já escutei isso. Difícil largar os hábitos, né? É. Sobre o que é? Adivinha? Você realmente acha que as coisas podem mudar, né? Você devia achar também. Tenho certeza que você vai se interessar por essa história. E por que você tem essa certeza? É, por tudo que aconteceu. Cara, sem apelação, vai. Não gosto disso. Não tô apelando, não. Eu só tô falando que você vai querer ouvir e acho que você vai se interessar em ajudar. Mas o que aconteceu com o Tuti? Também, mas não só por isso, pô. Você conhece um monte de gente, você é boa em fazer pesquisa, Você cara. não tá apelando, né? Porra, caralho, justo agora, cara. Justo agora que eu tô... Sabe? Peraí, cara. Peraí, foi mal. Desculpa. Você ainda tem os sonhos? E você? Direto. Só que as dores de cabeça passaram. É sempre o barulho das estacas, né? O cavalo. As penas, o choro. E ela, né? Ela tá sempre. Escuta isso aqui. Às vezes é a história que escolhe a gente. Tem um negócio de som, vai pegar o... Não, mas é só pra contar a história. Intervalo? Vai desde o dia Tá bom. daquela parte. Eu vou voltar um pouquinho mais atrás ainda, para a gente tentar entender bem em que momento, né, da história surge. Eu acho que tem uma outra questão aí, que é uma questão que diz respeito ao Estado Democrático de Direito, cara. Diz respeito a nós, enquanto o interesse pessoal do prefeito, que o campo de golfe fosse construído ali. Como que ele podia ter certeza que a lei seria alterada no futuro? Por que esse projeto foi adiante? Por que não foi feito estudo de impacto ambiental? Por que não foram feitas audiências públicas? Saber que a prefeitura gasta 137 milhões de reais com publicidade, a gente vê recursos faltando na educação, vê recursos faltando na saúde, e esses recursos que a mídia nacional não divulga o que efetivamente é denunciado. Esses projetos de lei foram enviados no último dia do ano, sem que a população tivesse acesso, nem os vereadores tiveram acesso aos documentos. A gestão democrática da cidade não é um favor, é um dever. A Constituição Federal, a legislação federal garante à população a participação na gestão da cidade.
Esses projetos não podem ser concebidos sem o conhecimento. Fecham os olhos, fazem de conta que aquela área não é uma área pública, deixam essa área ser grilada para receber benefício. Entendeu? Esse é o filme, essa é a história. E se dá um longa-metragem. O prefeito adia mais uma vez o pronunciamento. Rumores dizem que a nova fase da Operação Traíra foi determinante para ele mudar o discurso. Não só construtoras dos jogos estariam sendo investigadas, mas também prestadoras de serviço da área de saúde, as chamadas OS. Eu cheguei em Brasília há 30 anos. Cheguei aqui no início da nova república. Tinha acabado a ditadura militar. Em seguida veio o processo constituinte, né, que foi um processo muito interessante. Depois, terminada a constituinte, né, infelizmente o Congresso, a cada legislatura que passa, no meu entendimento, ele fica pior. Hoje nós temos com certeza o pior Congresso da sua história, né, um Congresso reacionário, um Congresso voltado para interesses pessoais, representa grupos econômicos, grupos de poder, categorias, né, que se encastelaram nos seus direitos. São esses grupos de poder que dominam o Congresso. A América Latina é um continente que caminha muito junto na sua história, em vários momentos, né? Você tem, nos anos 60, nos anos 70 e até 80, a supressão da democracia em quase toda a região, regimes brutais que assassinavam os opositores e que muitas vezes usavam, na maioria das vezes, né, usavam a falta de democracia para poder avançar com o patrimonialismo, com a corrupção. Quer dizer, o que as empreiteiras fizeram durante o regime militar no Brasil foi realmente, não deixa nada a dever do que elas fizeram depois na democracia. A diferença é que não se podia falar sobre isso. A gente vivia um momento de que ninguém podia falar o que pensava. Eu jamais poderia estar dando essa entrevista agora. Isso é muito recente do ponto de vista histórico. Quando acontece a redemocratização também, em toda a região, todo o movimento de transparência e contra a corrupção no Brasil fez uma aposta que se as instituições fossem fortes para lidar com isso, a cultura política corrupta, fisiológica, clientelista, se transformaria sozinha. Essa aposta eu acho que deu errado. Uma das maiores ilusões desses últimos 20, 30 anos foi a crença de que o Brasil tinha alcançado algum nível de maturidade democrática ou de estabilidade democrática no interior da nova república. Na verdade, a nova república foi um dos maiores momentos de covardia institucional da história brasileira. A nova república construiu um sistema de governabilidade que só funciona sob corrupção. A corrupção, o clientelismo e essa velha política, elas estão hoje dentro da esquerda e dentro da direita. Então a gente precisa conseguir superar a polarização. Este modelo de governabilidade, esse modelo de coalizão, esse modelo de negociação, isso nunca mais pode acontecer. A crise é esse modelo de democracia parlamentar, tal como ele funciona no Brasil. A alternativa é você muda radicalmente o princípio de governabilidade. Governar não é dirigir. Governar é garantir as condições para que as pessoas dirijam-se a si mesmas. Ou seja, governar não é simplesmente, peraí, como é que eu vou administrar a estrutura do Estado? Governar é falar, não, como é que eu vou destituir o Estado da sua capacidade de administração e eu jogar essa administração na mão da população? Permitir que a população ela tenha cada vez mais a condição de administrar o que é o bem comum. O que o Estado faz, ele garante as condições para que esse processo continue. Certo? Então ele impede que alguns atores tentem monopolizar o processo, ele impede que o poder econômico tente bloquear o processo. Ele está lá, ele existe, não tem como você destruí-lo. E muito pelo contrário, porque você precisa de uma estrutura de larga escala que permita as garantias para esse processo funcionar. Certo? Então, mas você percebe, você muda radicalmente a função do Estado. A gente precisa de mudanças radicais, a gente precisa ser muito mais ousado do que a gente tem sido, pensar exatamente o que a gente quer mudar. La democracia no es un partido, no es una religión, no es una doctrina, no es un mandato. La democracia es una forma de ver el mundo. No existe un modelo ideal de democracia que podamos copiar o imitar. A cada sociedad le toca inventar su modelo democrático. ¿Cómo construimos bienes públicos de alta calidad para todos? Ese es el proyecto democrático moderno.
Y es el proyecto que América Latina tiene que trabajar. Una sociedad es libre solamente si es capaz de autorregularse. ¿Y qué significa eso? Que ella es capaz de construir las reglas y las normas que la van a guiar. Y las leyes que ella quiere cumplir y que ella quiere proteger. Ese es uno de los principios más importantes de la democracia, porque es el fundamento de la libertad de una sociedad y de las personas. Ese es el principio de autofundación. O prefeito adia mais uma vez o pronunciamento. Rumores dizem que a nova fase da Operação Traíra foi determinante para ele mudar o discurso. Não só construtoras dos jogos estariam sendo investigadas, mas também prestadoras de serviços Entra aí, na Jean. área de saúde. As chamadas OS estão na mira da Polícia Federal. Quer uma água? Não, obrigado. Tudo certo? Tudo certo. Como é que vai ser isso aí? Você trouxe tudo? Tudo que você gravou, que você me falou, tá aqui de documento. Tudo aqui. Cara, a gente vai abrir a caixa, vai passar um por um, construir essa história pra eu poder entender o que aconteceu. Tem uma coisa que eu não te falei. A gente só sai quando acabar. Não, tudo bem. Vai ser só nós dois? Eu trouxe de frango pra ele, eu não sabia se... Lia, Jean, Lia. Vem cá, então foi em 2006 que você tomou conhecimento do terreno, não foi isso? É na máquina, cara. Desculpa, qual foi a mesma pergunta que você me fez? Na gravação, você disse que o Otávio Lousa, da Comunica SA, entrou em contato com você, certo? Isso. Foi para fazer um levantamento de um terreno. Jean, antes de você falar aí exatamente o que aconteceu, explica pra Lia o que você faz, cara, que eu acho que eu não expliquei direito. Eu sou advogado e faço normalmente a análise de documentos para venda de imóveis. Então me fala desse terreno aí. 370 mil metros quadrados. Está na APA de Marapendi, na Barra do Bananal, que o Lousa queria vender para o Evandro. Otávio Lousa e o Evandro Barroso, o diretor-geral da Bloom de Participações. Evandro é auditor da Receita Federal. Atuou no departamento de grandes corporações, companhias telefônicas, bancos. No ano de 1999 a 2000, ele fez uma auditoria num grande banco e ele recebeu de propina mais de 5 milhões de dólares que foram depositados nas Ilhas Virgens Britânicas, em nome de uma empresa chamada Bloom de Participações. Na verdade, o Lousa estava vendendo para ele uma ideia de se tornar o novo dono da Barra do Bananal, o novo rei da Barra. E há uma grande confusão na Barra do Bananal. Isso aqui vem de um loteamento ilegal da década de 30. São muitos donos ou supostos donos. Foi nessa época que começaram as grilagens de terras e os embates entre os poceiros e os grileiros. Embates, inclusive, com violência. Os grileiros decapitavam os poceiros, fincavam as cabeças nas estacas para assustar as outras famílias. Só que nem todos os poceiros se assustaram. Um deles, José Albano da Rosa, chegou a fazer um recurso. Um recurso que gerou um agravo 130. Trata-se do mais notável grilo que até hoje se fez. A usurpação de terras, desalojando famílias pobres, levando pânico a populações ordeiras e fecundas. É um grande drama que só tem parelhas nas fitas cinematográficas de assuntos do século XVIII, mas que se passa no século XX, na capital da República dos Estados Unidos do Brasil. Apesar da decisão judicial, a grilagem continuou. E na década de 70, o CMI fez uma investigação e apurou o nome da Josepa, envolvida ainda nessas grilagens. Você já deve ter ouvido falar da Josepa Bernatti. Aqui, ó, Josepa Bernatti, conhecida como a Rainha da Banana. Aos poucos foi adquirindo terras na Barra do Bananal e se tornou a maior proprietária daquela área. A empresária virou o centro de uma das principais polêmicas imobiliárias da cidade, que envolve os preparativos para a Copa do Mundo e as Olimpíadas. As figuras sinistras de Josepa Bernatti e a Damasceno Silva, este último já falecido, representam os maiores esbulhadores das terras de uma das regiões mais valorizadas do Brasil, os quais, desde 1934, por meios não muito claros e uma documentação duvidosa, se dizem donos de vastas terras. Nesse relatório consta ainda que a Josepa criou 3 escrituras com números de CGC falsos, que não existiam na época, e se referem a esses terrenos aqui. Isso aqui, Rodrigo, é especulação imobiliária, é grana, é dinheiro pesado. Aqui é onde as construtoras mais ganham dinheiro na cidade.
Esse é o terreno que o Evandro quer comprar. Esse é o terreno do campo de golfe. Nós estamos num mundo cada vez mais urbanizado. Uma mudança importante em relação à política urbana e às políticas sociais em geral é o final dos anos 70, início dos anos 80, em que o Estado, os governos, começam a passar por reformas que vão diminuindo e minando as políticas sociais para abrir novas fronteiras para esse, o que a gente chama, complexo imobiliário financeiro. Não existe nenhuma área da cidade que não tenha vida. Nós podemos nos perguntar qual é a vida que existia lá. Quando você fala em revitalizar, é como se não tivesse vida. Ao contrário, tinha muita vida. Não uma vida do capital, mas a vida das pessoas que estavam buscando se reproduzir socialmente ali. Os mega eventos esportivos, especialmente nas últimas décadas, eles se transformaram num instrumento muito importante para a expansão desse complexo imobiliário financeiro. Eles vendem a cidade e, portanto, vendem esse território em função da exposição pública que essa cidade vai ter durante anos, meses antes dos Jogos, durante e depois dos Jogos, numa esfera absolutamente global. O que aconteceu nos Jogos Olímpicos? Aquele interior da Baixada de Jacarepaguá, que antes eram as áreas menos valorizadas, se tornaram o centro dos Jogos, né? Onde você vai ter ali o Parque Olímpico. Tinha um interesse absoluto em se remover, por exemplo, a Vila Autódromo, mas eu poderia falar em outras, né? A Vila Autódromo ficou mais conhecida, mas eu poderia falar na Vila Harmonia, na Restinga, na Vila Recreio 2, porque as terras dele do entorno precisavam ser valorizadas. Os processos de violação dos direitos humanos que acompanharam as primeiras intervenções já deixava claro o sentido desse projeto olímpico. Uma cidade mais excludente, uma cidade mais elitizada. E essas intervenções que a gente viveu nos últimos anos, assim como na ditadura, elas foram intervenções muito violentas. Relatos de tortura psicológica, né? Pessoas que foram removidas sem nenhum tipo de indenização, pessoas que tiveram a sua casa destruída com os seus pertences dentro, pessoas que foram reassentadas a 60, a 70 quilômetros de distância do seu antigo local de moradia. Ilegalidades para todos os gostos, de todos os tipos, se viveu nessa cidade. Ninguém tem postura de hostilidade, é um procedimento que foi exagerado por parte da juíza, que tomou conhecimento do que estava acontecendo sem ter causa do problema. Da minha parte, com a comunidade, eu estou contendo, mas eu preciso que quem seja responsável por vocês contenha também essa postura. Quem está no comando de vocês? Pegou no seu olho? Meu nome é Sandra Maria, sou moradora da Vila Autódromo há 23 anos. Meu nome é Maria da Penha Macena, sou moradora da Vila Autódromo há 23 anos. Delmo, sou morador da Vila Autódromo, deve ter uns 30 anos. Sou casada, tenho uma filha. Luiz Cláudio da Silva, eu moro aqui na comunidade há 23 anos. Tenho 4 filhos, todos nasceram aqui. Meu nome é Altair, eu sou presidente ainda dessa comunidade, do que restou dela. Eu sou professor de educação física. Sou muito agradecida à vida por ter tido a oportunidade de criar meus filhos aqui. A minha primeira remoção se deu na zona sul do Rio, exatamente no Leblon. Nos anos 60, 62, 63, na época da ditadura. A minha segunda remoção se deu no trajeto da linha amarela, aonde o governo tinha me colocado, ele depois achou que eu tinha que sair de novo. E a minha terceira remoção se deu aqui na Vila Autódromo, só que eu sou meio carne de pescoço. Eu reconstruí a minha casa dentro da própria Vila Autódromo. O que acontece aqui na Vila Autódromo atualmente
É um jogo político sujo. A Vila Autódromo, ela está no caminho da especulação imobiliária. Quando disseram assim, o Rio foi a cidade escolhida, nós falamos, ferrou. Agora eles vão conseguir tirar a Vila Autódromo. Desde 1992, quando o atual prefeito da cidade, o senhor Eduardo Paes, era subprefeito da Barra e Jacarepaguá. E ele jurou que ia tirar a comunidade. Um ano era porque a gente estava prejudicando o meio ambiente, o outro ano foi por causa do PAN. E sempre vinha algo dizendo que a Vila Autódromo tinha que sair. Dizem que a gente atrapalha as Olimpíadas. E o povo acredita. O que você botar na mídia, o povo acredita. Em reuniões com a prefeitura, com o prefeito, ele falou, se nós mostrássemos um projeto que viabilizasse a comunidade aqui, sem sofrer impactos com a obra do Parque Olímpico, que ele abraçaria esse projeto e urbanizaria a comunidade. Então nós buscamos parceria com as universidades federais, com a UF e com a UFRJ. E em 2 anos elaboramos o plano popular da Vila Autódromo. E ele ficou de responder em 40 dias e não nos respondeu. Esse plano foi colocado num concurso, venceu o prêmio. Esse plano foi levado também para o IAB, o Instituto dos Arquitetos do Brasil. E o IAB ele deu um parecer com 90 páginas favorável ao plano popular da Vila Autódromo. E esse plano, na verdade, ele urbanizaria toda a comunidade por 13.800.000. Resolveria todo o problema social, né? Evitaria tantos constrangimentos, tantos aborrecimentos das partes, né? Tanto de moradores como do poder público. Mas não, ele preferiu fazer o Minha Casa Minha Vida, que foi 120 milhões, e no decorrer dessas pressões, no decorrer dessas remoções forçadas, ele já gastou 170 milhões com indenizações. Ou seja, ele já teve um custo de 290 milhões, uma coisa que poderia ser resolvida com 13.800.000. Então você vê a vontade que eles têm dessa terra. É uma discrepância tão grande em valores que às vezes a gente pensa o quê? Será que tem petróleo aqui? Inclusive, espantosamente, o sócio majoritário da Carvalho Rocha, dono de um patrimônio de 16 bilhões de reais, assume que ele deu 1 bilhão para a prefeitura do Rio de Janeiro, para o Eduardo Paes, para ele remover a Vila Autódromo. Essa é a verdade, dito da própria boca dele. Esse Parque Olímpico acaba me trazendo muita aflição, tristeza, desigualdade, né? Porque você vê que eles estão gastando milhões para construir, enquanto eles estão gastando milhões para destruir também ao lado uma comunidade que tem mais de 45 anos. E falam tanto em crise, como é que a prefeitura tem um valor absurdo desse para gastar com uma comunidade dessa? É uma comunidade pequena, mas a gente sabe qual é o valor real aqui. É porque vai ser construído condomínio de luxo ao lado e vai ser vendido apartamentos aqui a preços absurdos. E eles não querem a comunidade ao lado. Você saber que está sendo manipulado, que está sendo coagido, enxotado de onde tu mora, pelas pessoas que deveriam te defender, entende? Tem até uma frase ali na parede que diz isso com todas as letras. A polícia atende a justiça e a justiça atende o Eduardo Paes. E o Eduardo Paes, que é o prefeito, atende ao senhor Carlos de Carvalho. Só que legalmente esse terreno aqui ele está inserido na Lei Complementar 74, que determina que isso aqui é uma área para especial interesse social, ou seja, é para moradia de gente pobre. O que todos os juristas viam como um avanço no Código brasileiro. Nós temos uma justiça que favorece o poder público e os grandes empresários. Isso aí é a grande indignação, não só minha, como da maioria das famílias aqui. Infelizmente, a gente tem um judiciário podre hoje, né? Podre, porque eles julgam a tua vida, né, sem te dar o direito de defesa. Sem você chegar lá e olhar olho no olho e dizer, né, que você passou 40 anos da sua vida botando tijolo por tijolo
e que você tem o direito de ficar porque você tem uma documentação que provavelmente eles ignoram e dá as canetadas dando direito para o decreto desapropriar. A gente vai sair daqui para dar direito às pessoas que vão morar dentro do muro do autódromo aí, que é apartamento de classe média alta, em 75% da área do autódromo está destinada à especulação imobiliária. Carvalho Rocha, Andrade Gutierrez e Odebrecht. A verdade é que a gente é legalizado aqui. A gente tem um documento que nos dá total direito a fazer parte desse pedaço da cidade aqui. Nós não somos obrigados a sair daqui. Vamos sair daqui para quê? Para agradar as empreiteiras, agradar o prefeito, agradar parte da sociedade que desconhece o nosso problema. Nossa dignidade, nosso respeito, nossos direitos não tem preço. Se eu não ficar aqui, o meu direito não vai ser respeitado nunca. E um dos erros do nosso país é esse. Nós, brasileiros, abrimos muito rápido a mão dos nossos direitos por qualquer valor. A democracia é uma novidade para o brasileiro. E não se ensina na escola a viver uma democracia, a ser democrático, né? Da mesma forma que eu acho que o prefeito não teve aula nenhuma de democracia. O povo não tem uma boa educação e o poder público, ele se utiliza disso para pressionar, para ameaçar, para enganar. Eu tenho 61 anos, cara. Eu desde os 14 anos, eu sou removido. Eu vejo o nego dizer o país é maravilhoso. Mas eu pergunto, é maravilhoso para quem? Para os turistas que vêm nos visitar? Porque eu não vejo, cara, para as pessoas mais humildes dessa cidade, mais pobres dessa cidade, eu não vejo maravilha nenhuma. A Vila Autódromo, ela não é essas casas que estão em pé ainda em ruína. A Vila Autódromo, ela é uma ideia, protegendo uma comunidade. Na verdade, você está ajudando a si próprio. É dessa forma que se luta por um mundo melhor. Não é indo para um Rock in Rio e usando essa frase, sabe? Por um mundo melhor é isso. É brigar pelo aquilo que você acredita, pelo menos pelo que está certo, né? Historicamente, a cidade nasce como lugar da diversidade, pelo contato com o outro. Um outro que eu não conheço quem é, um outro que eu não temo. A natureza da cidade é a natureza da vida em grupo, é a natureza da vida em sociedade. A cidade que esse projeto excludente difunde é uma cidade onde a rua é temida, o espaço público é temido, o espaço da convivência é temido. Então, eu tenho que conviver com as pessoas da minha mesma classe, homogênea, nos espaços fechados, cerrados, protegidos, com câmaras e com vigias. Quer dizer, então você tem uma cidade que nega o próprio sentido de cidade. Há 5 anos, a Cirane começou a erguer um condomínio de luxo em Olímpia, num terreno cuja titularidade estava sendo discutida na justiça. No meio do imbróglio, um dos sócios da Cirane no negócio apelou para o amigo Beza. É isso mesmo? Ao julgar um recurso, o desembargador não só deixou de se declarar impedido, como produziu uma defesa eloquente da Cirane, tal qual um advogado da empresa faria. Melhor até do que um próprio advogado teria feito. Diz aqui mesmo, deu certo. A Cirane levou adiante o empreendimento. O filho do Leonardo Beza, o Sávio, é advogado também e diretor jurídico da Cirane. Ele trabalhava na Cirane nessa época e tinha interesses claros nesse negócio. Qual era o interesse da Cirane nesse terreno? A Cirane tinha começado um empreendimento bem aqui, era o Riviera Home.
Nessa época, ela fez uma consulta à prefeitura se ela poderia construir um campo de golfe ali. A procuradora Carol Espinosa deu um parecer muito bem fundamentado, dizendo que não era possível construir um campo de golfe nessa área porque é uma área de reserva ambiental, é a APA de Marapendi. E a Constituição brasileira e a lei que protege a Mata Atlântica não permite diminuir os níveis de proteção de uma área de proteção ambiental. E a Carol Espinosa, ela ressaltou ainda, neste parecer dela, que a Josepa Bernat já havia sido condenada 2 vezes por ter extraído areia dessa área. Ela tinha degradado essa terra, ela estava obrigada a recuperar essa área, mas não fez isso. Aqui é o campo de golfe do Riviera On. Do Riviera On. Foi embargado, disse que não podia diminuir a APA, ilegal, confirmou que a Josepa está fazendo crime ambiental porque já vinha degradando a área. E ela continuou. Como é que as coisas acontecem em Olímpia? O infrator da lei é premiado pela prefeitura. É escolhido pelo prefeito de Olímpia para ser sócio dos negócios olímpicos. Muita coisa suja, Rodrigo. Documentos fraudulentos sobre a propriedade das terras, crime ambiental. Todos os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente afirmaram em pareceres que essa área estava em recuperação. Era uma área que estava se regenerando naturalmente. Várias espécies ali foram encontradas, inclusive algumas ameaçadas de extinção. Só que tem um detalhe, Rodrigo. Em 2007, Olímpia se candidatou a sediar as Olimpíadas. I have the honor to announce that the games are awarded to the city of... Em 2009, ela foi escolhida. Olympiad. No final de 2011, o prefeito Fernando Guerra já anuncia e é divulgado em toda a imprensa que o campo de golfe olímpico seria construído na área do Riviera On. Não havia licença, não havia nenhuma autorização legal, nenhum estudo de impacto ambiental, urbanístico, absolutamente nada do que determina a lei. Ou seja, em 2011, o prefeito já dava como certa a escolha dessa área como a área do campo de golfe. E no último dia do ano de 2012, ele apresenta um projeto de lei que escolhe aquela área como sendo a área do campo de golfe. E pior, Fernando Guerra autoriza a destruição de uma área de reserva ambiental, que era uma área pública, que valia mais de 300 milhões de reais na beira da lagoa. Essa área mais verde aqui era uma unidade de conservação, era um parque do município de Olímpia. Literalmente, ele dá de graça esse parque municipal para a Josepa Bernat, para que ela destruísse isso tudo e isso fosse integrado ao campo de golfe. Os vereadores, que em sua grande maioria são vereadores que são da base do prefeito, eles aprovaram essa lei. E com base nessa lei inconstitucional, é que se começou esse projeto do campo de golfe. Em 2011, Fernando Guerra anuncia que o campo de golfe vai ser ali. Em 2012, ele faz um concurso para a escolha de um escritório de arquitetura e somente depois é que ele apresenta um projeto de lei inconstitucional. Não há pareceres jurídicos sobre esse projeto. O que a Cirane Empreendimentos Imobiliários e a Josepa estão ganhando é mais de 100 vezes o que elas estão gastando. Negócio de mais de 10 bilhões de reais. A Josepa criou uma empresa para construir o campo de golfe. Essa empresa é a Gupa. Agora aqui tem mais um escândalo. A Josepa derruba parte da mata que estava lá. A fiscalização da prefeitura foi lá, multou a Josepa em quase 2 milhões de reais. E a Josepa, ao invés de pagar a taxa que era devida à prefeitura, ela recorreu, alegando que ela teria prejuízo com o pagamento dessa taxa. A fiscalização da prefeitura negou, o secretário de Meio Ambiente negou também, pelos mesmos motivos, por falta de amparo jurídico. Josepa, mais uma vez, recorre, dessa vez, para o prefeito, para o Fernando Guerra. E o prefeito assinou isso? O prefeito assinou isso. Defiro o pedido do requerente, reconhecendo por mera exceção, sem configurar precedente, o direito de ter reequilibrado a contrapartida, assumindo o município o pagamento da taxa aqui cobrada. Quer que eu te explique o que significa isso? O que significa isso? Significa que por exceção, ou seja, ele não vai dar isso para ninguém, ele só deu isso para Josepa. E que o pagamento ela não vai fazer, que ele está assumindo que a prefeitura vai pagar a si própria 2 milhões de reais. Isso daí, Rodrigo, é uma improbidade administrativa sem tamanho. Eu conversei com um promotor da cidade e ele me disse categoricamente, isso daqui é um batom na cueca. Ou seja, é a prova cabal de que o prefeito Fernando Guerra negligenciou na arrecadação de tributos da prefeitura. Isso é improbidade e isso é motivo para o impeachment dele. O prefeito precisa ser cassado por esse documento aqui? Sim, por esse documento aí e por também não ter considerado os impostos que a Josepa devia pelo próprio terreno.
campo de golfe olímpico foi construído em cima de uma área ilegal, com documentação fraudulenta e com a prática de crimes ambientais, não tendo o poder judiciário da cidade feito nada, absolutamente nada, para impedir. Então, Marcelo, eu conversei com o Jean, né, Jean Carlos Novaes, e ele passou umas informações sobre o campo de golfe. Os próprios proprietários dessas terras degradam propositalmente para que ela perca o valor ecológico, porque o campo de golfe foi isso. Fui convidada para a Secretaria de Meio Ambiente e por lá fiquei durante uns 2 anos. O poder público nunca olhou, sempre desviou o olho para isso. E argumentaram que a área tinha que virar campo de golfe para recuperar o meio ambiente. Na verdade, o campo de golfe não recupera a natureza. Pelo contrário, para você construir um campo de golfe, você tem que remover uma floresta muito grande. Ou seja, deixa de ser parque para a instalação do campo de golfe olímpico. Tirar todas as espécies nativas, todos os animais, mamíferos, répteis, insetos, né, vegetais, aves, ninhos. Eles removem tudo para poder botar uma espécie, né, e exótica, que é a grama. Por isso que eles não fizeram estudo de impacto ambiental. Eles não queriam que a verdade aparecesse. Onde está o projeto? Por que a sociedade não pode participar como deveria? O político da vez não pode deter as escolhas técnicas que serão usadas ou não. Essas áreas estão sendo destruídas, a devastação é irreversível. Você tem espécies raríssimas aqui que o pessoal ignora, a prefeitura ignora. Ela não quer que as pessoas saibam. Sabe por quê? Eles usam a Mata Atlântica em troca de apoio bonito. Então, pode destruir. Se apoiar, se financiar a minha campanha, pode passar o rodo. É assim que acontece. Existem milhões de interesses. Desde especulação imobiliária, a grupos paralelos e que, eventualmente, têm interlocução com vários outros atores. Se você está investigando,
Você pode encontrar muita coisa. Eu não sei o que você vai encontrar, até onde você vai. Mas esses caminhos são caminhos de risco também. Fui ameaçada já de morte, fui ameaçada por telefonemas. Enfim, é algo muito complexo e perigoso. Nada é como parece. Praticamente não existe licitação. Há evidências de que ela é forjada, há evidências de que ela é direcionada. Não é como se ninguém soubesse. As pessoas sabem o que está acontecendo. A gente vê quem está fazendo isso. Quem opera nisso são mafiosos. Cuidado. Oi, eu tô voltando. Eu descobri coisas novas, eu preciso da sua ajuda. Olha só, não é a história que escolhe a gente? Ou você quer parar agora? Eu sempre conto essa história de um jornalista do New York Times que esteve aqui pouco antes da Copa, me ouviu e ouviu minhas críticas e me encontrou em Fortaleza por ocasião do jogo Brasil e México. Ele vinha de Manaus, onde os Estados Unidos tinham jogado, e veio de braços abertos. Que fúria, que maravilha! Ainda bem que fizeram uma Copa aqui. Eu jamais conheceria Manaus se não fosse uma Copa do Mundo no Brasil. Que delícia! O estádio é uma maravilha. Entrei e saí do estádio com a maior facilidade. Nenhum problema. E aquelas populações ribeirinhas naquelas palafitas. Aquela gente miserável, mas feliz. Que beleza aquilo. Eu virei para ele e falei, escuta, você mora em Nova York, né? Ele disse, moro. Eu disse, se trocaria? Não, sei. Você sabe quantas pessoas cabem na Arena Amazônia? Sei, 40 mil, isso. Sabe qual é a média de público do campeonato amazonense? Não faço ideia. É menos de 1.000 pessoas por jogo. Aquilo ali vai ficar absolutamente inútil depois da Copa. Você sabe por que você não teve nenhuma dificuldade para chegar e para sair do estádio? Porque não só num país com as carências educacionais do Brasil, anteciparam as férias escolares, como porque decretaram feriado. Ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, Juca, problema de vocês, não meu. E aí me caiu a ficha, é isso mesmo. Ele veio aqui, viu um país que é lindo, tem um povo acolhedor, alegre, feliz, e foi embora. E nos deixou para pagar a conta.
Os mega-eventos são os responsáveis por todos os desatinos que governos vêm fazendo nos últimos anos pelo mundo afora. Isso chegou num ponto tal de absurdo que há algumas cidades que vêm sendo consultadas sobre se querem ou não receber um mega-evento e as populações dizerem não, não queremos. How was the very beginning in your city? How did you guys get to know about the games? Well, I think the experience in Rio and in Brazil is probably similar to what most cities do, which is that a lot of people's first reactions is that the Olympics are going to be a good thing and they're going to be positive. It seems as if it's a prize to be won. And so it's easy to lose sight of some of the costs and some of the drawbacks. When the Olympics were being pushed here in Boston, it had very broad support from people that were elected officials, business people, other prominent members of the community who were very supportive of the idea. And for some of them, it was something that they were actually investing a lot of time in. But for others, it was more like they were kind of looking around and they were saying, okay, well, other important people are supporting this, and I think I'm important, so I should be supporting it too. And when we actually started to ask them questions about, well, why do you support it, and what do you think about this proposal, it became kind of clear that they didn't have very good answers there. Unfortunately, when economists have looked at it, they found that they don't really leave economies better off. That you're not creating long-term economic growth for your city or for your country. So what you have fundamentally is you have one organization, the IOC, the International Olympic Committee, that goes out to the cities of the world and says, compete against each other, and we'll decide who's the most worthy to host these games, and has an enormous amount of power and can take that power to the marketplace and extract surplus from the hosts. Many of the venues that are built as part of what's called a public-private partnership. Essas parcerias público-privadas não têm outra palavra, são grandes falácias, né? Elas não se sustentam num olhar minimamente mais aproximado. What's expected in those partnerships is that the city or the state provides land, provides infrastructure, provides subsidies, provides tax exemptions, massive tax exemptions, and then the actual expenditures to build the facility will be privately funded. O que a prefeitura da cidade diz? Que essas obras estão acontecendo de forma mágica, sem custo nenhum para a cidade, né? Ela ignora que recurso público do cofre municipal é dinheiro e ignora que a terra tem um valor monetário. A prefeitura ignora isso, mas o Tribunal de Contas do município não ignora. It's hard to make sense of this because very often what they report publicly is just the operating budget for the 17 days of the games. But there's also a venue budget, there's also an infrastructural budget, there's also a security budget. My goodness, in Brazil, you're going to have 85,000 security personnel. That costs a lot of money. For Rio this year, the data that I've read, and I haven't seen all of the data, and I'm not sure the government is even producing all the data, but if you include all of the infrastructure, all of the venues, all of the green space development that's had to happen, plus the other expenses and the security expenses, the total number comes out to $39 billion. That's an awful lot of money. Uma outra mentira em construção é em relação à área portuária, em relação ao Porto Maravilha. Coloca-se ali que todo investimento de urbanização naquela área estaria sendo feito através de uma parceria público-privada sem custo, sem onerar os cofres públicos. Também não é verdade, porque os CEPACs, que são títulos vendidos pela prefeitura, eles foram todos comprados pela Caixa Econômica Federal, com recursos do Fundo de Garantia, recursos do trabalhador. Então é o contrário, não são as empresas que estão investindo naquele território, são os trabalhadores que estão investindo naquele território. Só que quem está ficando, né, com aqueles lotes, quem está construindo os prédios, são as grandes empresas que estão fazendo negócio ali. Por que se está construindo o discurso que esses grandes investimentos são feitos através de parcerias público-privadas? Porque assim você esvazia o debate público, né? Se o investimento é privado, a população não precisa discutir se cabe ou não esse investimento. Seria um bônus para a cidade. Os empresários estão vindo aqui investir, né?
Um exemplo claro é o próprio Museu da Manhã. Já houve uma tentativa de se construir um museu naquele mesmo lugar há 10 anos atrás, que seria o Museu Guggenheim. A população foi contra, né? Disse não cabe construir um museu ao custo de centenas de milhões de reais com recursos públicos se falta água ali no Morro da Providência, se não tem saneamento adequado na própria região central, se toda chuva aqui a gente está embaixo d'água. Existem outras prioridades na cidade. E aí o que acontece? Quando você diz que o investimento é privado, o debate sobre prioridade acaba, né? A população ela não é chamada a discutir. Uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, traz felicidade a um povo? Em regra, traz. Na hora da realização dos Jogos, é uma festa. Indiscutivelmente é uma festa. Mas a primeira coisa que o estadista deve fazer é perguntar ao seu povo se ele quer ser feliz por aqueles 20 dias, por aquele mês. E avisar seu povo, vai custar tanto. When the public has had an opportunity to have a vote on the Olympics, most of the times it has, the public has decided to vote down the Olympics. So that happened in Hamburg, Germany. It happened in Krakow, Poland. It happened in Munich, Germany. It happened in Davos, Switzerland. These are all places where they had a referendum and the public said, this is just not a good deal. We have other priorities. Look, the ideals of the Olympics, of promoting peace in the world, of creating fraternity, brotherhood, sisterhood, bringing people together, that's a wonderful ideal. That's great. There's nothing wrong with the values of Olympism. It's the way it's been carried out and the way it's been abused. O uso do esporte, ele se dá historicamente em qualquer situação. Em governos democráticos e em ditaduras. O esportista, de certa maneira, é o gladiador moderno. E uma conquista de uma seleção de qualquer país é apropriada pelo governo desse país como se fosse uma conquista nacional. Então isso faz parte da história do esporte, desde que o esporte é esporte. Acrescentado ao fato, hoje, do poderio econômico que o esporte significa. Unfortunately, this is a situation where it's hard to hold any of those people accountable after the fact, because the IOC is just going to go on to the next city. And the boosters are going to make all sorts of claims about how there were improvements. But the question is, what other things could have been done with all of that time and energy and money that could have been real, true improvements to a city rather than the other things that were produced for the Olympics? How many schools could you have built instead of building the velodrome? How many new homes could you have built instead of building the new stadium? Both the Olympics and the World Cup become an international television spectacle. It increases the demand of viewers to watch the games. And because more people watch the games, advertisers pay more to have advertising spots of 30 seconds. And because the advertisers pay more, the television networks like NBC or Globo can pay more money to the IOC or to FIFA. Nós temos problema grave, que é a associação da grande mídia, que atinge a maior parte do país, a TV aberta, que é sócia desses mega eventos. E de sócio você não fala mal, sócio você não critica. There really isn't a legacy that's positive. They make a lot of claims about a positive economic legacy, generating employment, generating new trade, generating foreign investment. In fact, the evidence points in the other direction, that the legacy is a legacy of economic or financial debt. The legacy is one of environmental degradation, which in Brazil or in Rio, I think is evident in the way they developed the area in Barra da Tijuca, a natural reserve which is now despoiled and subject to unnecessary development of condos and golf courses. Those are the legacies. Olimpíada deve ser a coroação de uma política esportiva. O Brasil até hoje não foi capaz de descobrir que esporte é, antes de mais nada, fator de saúde pública, de prevenção de doença. Aí a justificativa é, não, a Olimpíada será o primeiro passo nessa direção. Nunca é o primeiro passo. Ou coroa, ou terminada a Olimpíada, você volta
a situação que você já vivia. E a prova disso é você ter uma cidade olímpica que o que mais fez no período pré-olímpico foi fechar equipamentos esportivos que o povo usava para fazer a Olimpíada. Em nome dos jogos, que mobiliza sentimentos nacionalistas, que faz com que todos nós vamos querer ter os jogos maravilhosos. Em função desse nacionalismo, não precisa obedecer lei ambiental, não precisa obedecer lei urbanística, não precisa ter processo de discussão pública, não precisa sequer ter projeto, já pode licitar a obra sem projeto nenhum. Fundamentally, if it hasn't been a democratic process, that's unfortunate, but it still can be a democratic process going forward. And people should continue to work hard and fight hard and get their message out there. And ultimately, that will be how you move your democracy in the right direction. Me parece que a ideia da política como construção de uma dimensão pública, como propriedade coletiva dos cidadãos, ainda não foi construída no nosso país. Nós temos, e dá para entender isso, né? Quer dizer, há muito pouco tempo, pouco mais de 100 anos, nós tínhamos um país escravocrata. Quer dizer, como é que a gente consegue imaginar a construção de uma dimensão pública com um país escravocrata? Para quem mora na favela, na periferia, para quem é negro, para a mulher negra, para o travesti, para o homossexual, para o nordestino, é golpe todo dia. E há muitos anos. A dicotomia entre esquerda e direita me parece que não tem mais nenhuma, não tem mais razão de ser, na medida em que a totalidade dos partidos políticos e do Estado já foi mimetizada com o mercado, né, num processo de construção de hegemonia e de tomada do Estado pelo mercado. A gente precisa enxergar o poder da política. Política não é uma questão de estabelecimento de regras, normas e leis, certo? De articulação de campos de possíveis a partir desses sistemas de regras, normas e leis. Política, na verdade, é um circuito de afetos, certo? E é importante compreender como esses afetos eles circulam, o que tipo de vínculos eles produzem, como é possível desativá-los. Será que nós chegamos um momento onde o medo se transformou de fato no afeto político central? E se for o caso, que tipo de afeto é possível contrapor? A segurança aparece como horizonte fundamental das ações do governo, certo? Aparece como horizonte fundamental da justificativa do poder soberano de governo, certo? Mas nesse processo, já que a segurança é o elemento fundamental, o governo ele vai precisar, ao mesmo tempo, gerir a segurança e produzir a insegurança. Produzir a insegurança por quê? Porque se esse é o elemento que o justifica, certo? Então ele tem que lembrar a todo momento, se o poder do Estado não estiver presente, a insegurança reina, certo? Então, ou seja, você vai ter uma gestão do medo social como prática de governo, certo? Quer dizer, o governo governa gerindo o medo. E a periferia, ela está muito forte, por quê? Porque ela procurou uma outra política, a política cultural. Não a política partidária, mas a política humana, do dia a dia. A gente começou a se ver como cidadão, como ser humano, e não como massa de manobra. Não só como alguém que trabalha, mas alguém que trabalha e pensa. A política como maneira de viver, como dia a dia, como conhecer a realidade que se vive. Los indignados de cualquier país no quieren volver a la revolución de los años 60 y 70, ¿no? Las guerrillas. Los indignados lo que quieren son instituciones públicas que se parezcan a ellos. Una escuela que se parezcan a ellos. Un Estado que se parezcan a ellos. Hay que cambiar de paradigma. No solo en América Latina. ¿Qué está primero? La vida. A la medida que entendamos la vida, entendemos la ética, porque la ética es la vida digna. La ética nos dice, bueno, ¿cómo vamos a poner las reglas de las transacciones? O sea, nos lleva a la política. Y esas transacciones nos llevan a la economía. Pero procedemos al revés. Ganemos plata, cambiemos la legislación y no importa la ética, si se corrompe, ¿no? Lo importante es hacer billete. ¿Sí? El orden no es ese, el orden es el otro. Primero la vida, después la ética, después la política, después la economía. ¿Sí? And one thing that I always tell the youth is that money must never be your main motivator. If money is your motivator, there is nothing that you can do right. El gran desafío es cómo generamos transacciones ganar-ganar emocionales
políticas, económicas, sociales y espirituales. Pasamos de la inteligencia guerrera a la inteligencia altruista, inteligencia colaborativa. La organización es la condición fundamental para poder tener que el ciudadano tenga poder democrático. La organización. Y no la organización del partido, no. Solamente a través de la organización la gente puede proteger sus intereses, porque la organización delimita intereses, articula intereses y permite que un conjunto de intereses negocien con otro conjunto de intereses. Somos un continente que cree que es posible hacer democracia sin organización. Es que cree que es posible que existan estados sin ciudadanos. En la medida en que la sociedad está muy organizada, el Estado se convierte en un sistema protector, dinamizador y apoyador de esto. Cuando no hay organización, el Estado se vuelve dueño de la vida de la gente. Entonces viene el clientelismo y la dependencia, ¿sí? Y la corrupción, porque la gente no tiene autonomía. Pero ningún ejército, ninguna policía puede en el mundo contra una sociedad organizada. Cualquier pretensión de verdad conduce a la violencia, porque el que cree que tiene la verdad va a tratar de imponerla, de coaccionarla o de matar. Eso te lleva a una situación, es que tener razón no sirve para nada. La pregunta es, ¿con tu forma de ver el mundo y con mi forma de ver el mundo podemos solucionar el problema? Si no... Vocês entenderam? Vocês estão vendo isso? Sim, é foda, mas é outra história, né? Outra história? Essa é a mesma história, tá tudo conectado. Ou você acha que esses filhos da puta nasceram de um dia pro outro? Eles são criados, né, Rodrigo? O prefeito ele foi estagiário da Luiz Trindade, na IBF. Porra, eu preciso dizer mais o quê? Aliás, eu nem preciso. Você viu o discurso que ele fez na Câmara em defesa do Trindade? Sim, eu lembro desse discurso. Na Câmara? Tem no YouTube, né? Sim. Luiz Trindade ele foi acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, acusado de corrupção. Em 93, ele lidera a juventude João Nasser. E quando o João Nasser foi eleito... Ele foi nomeado subprefeito da Barra do Bananal. Exato, e aí começa o terror do chamado xerife da Barra e a caravana da legalidade. A Vila Autódromo já era alvo dele naquela época. Ele chega a ser acusado de ser um mandante do assassinato de um líder comunitário. Assassinato? Não, bizarro essa história. Eu sabia disso? Olha só as paradas que ele disse. Vou passar o trator por cima de tudo. Todas as casas serão removidas. Então depois ele e o Nasser brigam e ele cola no Amaral. E sobre o ex-governador Amaral, eu não preciso falar nada, né? O cara tá cheio de processo nas costas. A Operação Traíra já chegou no nome dele faz tempo. Vocês lembram da turma do Guardanapo, construtora Beta? Pode crer. Porra, todos os contratos da Beta eram com os governos, principalmente aqui em Olímpia, com o Amaral. O que aconteceu aqui no campo de golfe, de benefícios dados pra Giuseppe, pra Cirane, também aconteceram aqui no Parque Olímpico. Cara, a família Carrilho domina o estado. Também faz negócio com a prefeitura. Juarez Carrilho, presidente da Câmara, ele é chamado de Dom Corleone do estado. Os filhos dele, todos aqui, ó, líder de partido na Câmara, secretário municipal de transporte, o filho mais novo. O secretário municipal de transporte é filho do dono da empresa que fornece brita para as obras Transolímpica e Parque Olímpico. Tupinambá. Foi criada semanas depois do anúncio do Parque Olímpico. Tupinambá, as grandes empreiteiras que viram nos Jogos a oportunidade de entrar nos Grandes Olímpicos. Isso inclui a Amazoli Hauser, né? Claro. Fiquei sabendo que a Amazoli Hauser só entrou no consórcio porque o prefeito pediu. Ela também recebeu mais de R$1 bilhão de empréstimo de um banco público para a construção da Vila dos Atletas. Não, e as contas dos jogos são mascaradas. Eles omitem informações, dizem que a conta fecha. Pior do que isso, eles mentem descaradamente. Mentiram aqui desde o início na Vila Autódromo e continuam mentindo. Olha a cobertura de mídia que esse cara teve. Editoriais elogiando o xerife, o discurso do legado, o discurso dos grandes jogos. Agora me diz por que a imprensa não vai atrás das acusações que a família dele tem uma empresa na Guatemala. Por que a imprensa não vai atrás disso, gente? E só em publicidade, esse cara gasta mais de 150 milhões pra fazer propaganda dele mesmo. Porra, quem autorizou isso? Próxima vez, Paulo Passos. Vocês sabem como ele surgiu? Administrador do Autódromo de Olímpia. Gente, administrador de um mausoléu, aquilo não existe. Aí depois o prefeito vai e cria uma secretaria pra nomeá-lo secretário de alguma coisa. Ninguém nunca nem tinha ouvido falar desse cara. A não ser pelos BOs, né? Esses caras não podem continuar gerindo a cidade desse jeito. Mais uns dias eu consigo aprofundar nas pesquisas da empresa do prefeito na Guatemala e a gente consegue... Escuta, a Operação Traíra tá chegando nos jogos, isso vai explodir. Cara, Lia, para, cara. Isso não tem fim. Cada nome que a gente puxa vem outros 10. Isso aqui é um filme, não é de investigação, não. Não vou parar, olha isso aqui.
aqui. Olha essas pessoas. Essa história tem que acabar. Bia, essa história acabou. Seu marido fez um trabalho e tanto, hein? Tem um cigarro? Esse é o último. Quê? Obrigada. Essa é a primeira vez que eu vejo o trabalho dele. Não fazia ideia. Olha, eu não conheço seu marido direito não, mas aposto que ele é muito bom no que faz. Ele ficou obcecado com isso. Com isso, com o prefeito. Faz 10 anos que isso consome ele todos os dias. Não dorme direito, tem pesadelo. As costas sangram muito. As cicatrizes, né? E aí ele parou de voltar para casa. Conversava mais comigo. Nossa filha ficou mal. Claro, não entendi o que estava acontecendo. Um dia ela vai entender. É, eu sei. Mais que isso. Ela pode até ter uma vida um pouquinho melhor, quem sabe. Por causa disso aí que o pai dela tá fazendo. E se acontecer alguma coisa com ele? Com a gente? O que adianta você ser um herói e deixar uma filha órfã? Não acho que ele queira ser um herói. Ele tá fazendo o que ele acha certo. Eu vou te falar que essa determinação dele é louvável, sabe? E quando a gente esbarra com uma coisa assim, só tem uma coisa a fazer. Tem que apoiar. E esperar que o melhor aconteça. Menina, você é uma sonhadora. Mas infelizmente a vida não é isso. A vida é pagar conta todo dia. É botar comida na mesa. É trabalhar. É criar os filhos, entendeu? Criar os filhos. Não, não é não. Vida é muito mais do que isso. Isso aí que você descreveu não é viver. É sobreviver. Querida, eu até admiro o seu sentimento. Eu também já pensei assim. Mas isso vai passar. Isso não vai passar. Você não sabe o que você tá falando. Você que não sabe do que você tá falando. Olha, menina, quando você tiver um filho, aí sim você vai entender. E quando você perder um filho, aí sim você vai entender. Tiraram ele da UTI para fazer revezamento. Não tinha quarto suficiente, mesmo para uma criança. Mas também não tem médico, nem medicamento. Anos depois você descobre que os donos do hospital desviavam todos os materiais. As seringas, remédios, as agulhas, tudo. Para cuidar dos cavalos deles. A mídia encobre, diz que tem uma crise na saúde e fica por isso mesmo. E para quem você recorre? Hã? É impossível encontrar um responsável. O hospital, o médico, a doença, a mãe. Eu demorei para entender, mas eu sei que a morte do Tuti e de tantas outras pessoas é resultado disso aqui, ó. Desse sistema escroto feito por pessoas doentes e viciadas em poder e dinheiro. Só que essas pessoas, elas não vão parar.
Elas querem continuar a manter esse sistema da mesma forma que herdaram. Ainda querem passar para os filhos, para os parentes e para os amigos. Um dia ela vai entender o trabalho do pai. Ela vai entender que é por ela que ele está fazendo isso. De Nova York, o prefeito de Olímpia proíbe todas as transmissões ao vivo de seus compromissos públicos. Aliás, no pronunciamento de logo mais, vai ser o secretário de governo de Olímpia quem vai prestar esclarecimentos sobre o legado dos Jogos de 2016. Não saiam daí, assim como vocês estão morrendo de curiosidade pelo que vem por aí. Muito boa noite a todos os olimpianos, queridos companheiros. Para os que ainda não me conhecem, eu sou o secretário municipal de governo e candidato nas próximas eleições. Mas nessa noite, eu sou a voz e a consciência do excelentíssimo prefeito, isso dito por ele. Eu não posso começar de outro jeito, senão trazendo a melhor das notícias. A SS, a Secretaria de Segurança, acabou de concluir uma importante pesquisa. A cidade nunca esteve tão segura. Esse aumento da segurança, que a pesquisa aqui não fala exatamente quanto foi, não aconteceu por acaso. O sucesso é resultado do programa Zonas de Olímpia, quando decretamos a construção dos muros de zoneamento urbano. Muito obrigado aos empresários que nos ajudam com essa parceria poder-privado. Dito isso, sigo agradecendo a vocês também, muito importantes. Agradeço a confiança de 8 anos de poder. Muita gratidão. A minha retribuição, então, esta noite será com a mais nua e crua sinceridade. O momento mágico pelo qual nossa cidade está passando é indiscutível. As pessoas que veem problemas em tudo, que têm visão curta, pobre, e não percebem os ganhos a longo prazo, lamento. Os legados são evidentes. Muita coisa não aconteceu, outras custaram mais do que deviam, mas nós fizemos o melhor. O verdadeiro legado do que está acontecendo em nossa cidade é o fortalecimento de um grupo de pessoas das mais diversas áreas da sociedade. Políticos, empresários, acadêmicos, juízes, desembargadores, artistas, jornalistas, celebridades, membros de diversas organizações, cujo maior interesse é a adequação da vida possível e eficiente nas grandes cidades. Um grupo de pessoas que carrega princípios e sonhos grandiosos, não apenas para a Olímpia, mas para o país
e até para o mundo. Esse é o grande legado do qual vocês se beneficiarão um dia. Esse grupo é forte e se fortalece ainda mais. Em relação às recorrentes críticas aos gastos em publicidade do nosso governo, bom, convencimento custa. No país do futebol, Copa é até fácil. Difícil é conseguir fazer campo de golfe e de rugby. É preciso muito convencimento. Em relação às críticas sobre os ganhos de alguns com os eventos, cabe aqui um esclarecimento definitivo. Vocês sabem quanto me custou estar aqui? Na minha primeira eleição como prefeito, meu custo-voto foi de R$ 3,63. Está lá no TRE, pode verificar. Estou falando a verdade. Na minha última eleição, esse custo-voto subiu para quase R$ 20. Eu gastei em torno de 39 milhões para ser reeleito por vocês. E olha que eu ainda pude usar a máquina do mandato anterior. Mas é claro, não existe almoço grátis. Me foi dado o poder de tomar decisões acertadas para beneficiar a todos os envolvidos nesse processo. E não é fácil tomar decisões. Cabe aqui parafrasear o nosso ídolo, o Fenomenal, que fez um golaço quando disse que para ter Copa não daria para ter hospital. Eu digo para vocês que para ter Copa e Olimpíada não vai dar para ter nem escola. Aí vocês precisam ver o que vocês querem, de verdade. Mas nós sabemos o que é melhor para vocês. Ou não? Para ser ainda mais sincero, o que nos interessa é o seu dinheiro. E nós vamos pegar tudo para distribuir entre os nossos parceiros. Nós vamos estimular carros que ninguém mais quer comprar. Vamos subsidiar corporações que sistematicamente destroem o planeta. Vamos aumentar as taxas e tributos e nós vamos garantir os lucros recordes dos nossos amigos do banco. É isso que nós queremos, o dinheiro de vocês. Sejam sinceros também. Não é isso que vocês querem? Dinheiro? Essa não é a nossa maior motivação? Não estamos todos lutando por isso? Lutando uns contra os outros? Mas eu vou dizer agora o que nós não queremos. Nós não queremos pessoas conscientes de seus potenciais. Não queremos pessoas criativas, pessoas politizadas, sonhadoras. Isso não nos interessa. Por que vocês acham que a democracia sem cabeça está lá no topo do Morro de Olímpia? Ela está lá para lembrar a vocês que ou cortamos suas asas ou cortamos a sua cabeça. Vocês podem escolher. Vocês têm escolha. O nosso sistema precisa de pessoas espertas o suficiente para operar máquinas e fazer a papelada andar. E estúpidas o bastante para aceitarem as ordens e as suas tarefas repetidamente, sem questionar, sem reagir, perdendo direitos e a liberdade e a aposentadoria também, porque nós vamos tirar ela de vocês. Que paguem uma particular quem conseguir. Exigimos pessoas obedientes e que sejam, numa certa medida, covardes. E vocês são, quase sempre. Também não queremos reclamações se o sistema de saúde, de educação, de moradia ou de transporte é uma merda. Isso não nos interessa. O livre mercado vai ajeitar tudo. Nós somos todos sobreviventes de um sistema competitivo e individualista. Não somos? Igualdade. Direitos humanos, porra. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Se vocês estivessem no meu lugar, fariam o mesmo. Nós somos iguais. Em parte. Vocês acreditam nesse sistema de escravidão que se renova e se perpetua. Eternos escravos da própria rotina, da própria ignorância, da própria indiferença e do medo. Mas se bater a síndrome do escravo fujão
e ideias esquisitas começarem a aparecer aí na tua cabecinha e te levar pra praça, pra encontrar os amiguinhos das redes sociais e colorirem juntos uns cartazes e causar confusão no trânsito, nós vamos reagir. Nós não toleraremos baderneiros. Nós vamos aprimorar a vigilância, aumentar o contingente, levantar mais muros, construir mais presídios e ampliar o nosso poder de fogo. Nós vamos sentar o cacete. E não se enganem, as chuvas de bomba de gás virão como nunca. Em doses corretas, dinheiro e porrada resolvem tudo. O voto do Legislativo está comprado. A caneta do Judiciário está no bolso. E os espaços comerciais das emissoras de TV já foram negociados. Nós vamos aprovar projetos, aplicar planos, sancionar leis. Nós vamos manter os nossos privilégios. Nós vamos vender a cidade toda. E serão vocês que pagarão por isso. E se o movimento da praça crescer e os mascarados aumentarem, nós vamos prender você e destruir a tua reputação, a reputação da tua família e a reputação de todos os seus amigos. Nós vamos publicar fotos suas nas capas de revistas, nos jornais, e vocês vão pagar como terroristas. Gente, essa máquina não vai parar. Ela vai continuar triturando aqueles que pensam em desativá-la. Sinceramente, eu desejo que vocês engulam essa da forma menos dolorosa possível. Aproveitem os jogos. Vem com nós. É o rap, caralho. É o rap, caralho. Agora vou pro terreiro jogar aguinha nas plantas atrás do defumador. E uns docinhos pras crianças, bora viver o espírito limpo, livre, solto. Cada um com seu peso, sem pesar nada do outro. Pedala, chapa, vai buscar seu merecimento pros filhos desse lugar. Chegar de ver sofrimento. Se a vitória é cara, nós encara é lá de frente. Se tá no jogo é ferro e fogo e dente por dente. Quer ir bem mais além, pra poder evoluir. Além do mais ou progredir, só pra fazer o bem. Nós quer os bem que eles têm, pra crescer e expandir. Porque a gente se fudeu mais do que ninguém. Vamos pra cima, somos fortes e confiantes. Tamo montando a firma, virando comerciantes. Somos mistura de tudo que o inimigo odeia. Nós somos carne dura, tipo capitães da areia. É hora do jogo virar. Meu bonde veio pra mostrar a força que vem do lugar. Convoca os irmãos pra chegar. É hora do jogo virar. Meu bonde veio pra mostrar a força que vem do lugar. Convoca os irmãos pra chegar. Salve Vila Cais, salve Morrão. Nós aqui, caralho. De alma limpa, focado somente na missão. Prefiro ganhar tempo do que perder a razão. Meus irmãos tão comigo, trazendo força e luz. Nós recarrega os pentes, depois mete os capuz. É muita sagacidade pra quem chamou nós de burro. Invadimos as escolas, sem dar tiro e nem murro. Só na ideia certa de quem nasceu no lugar. Se eles vierem por terra, nós manda pelo ar. Vai pra grupo pensando que tamo moscando. Nossa vingança é mais pesada porque somos bando. Vamos usar o que disseram sim nos ofendendo. Cês vão dizer seus favelados e nós é isso mesmo. Favelado com orgulho da gente do lado de cá. As histórias que esconderam nós viemos contar. Estamos nas trincheiras, fiel não é de agora. Pra que acredita em mudança, então essa é a hora. É hora do jogo virar. Meu bonde veio pra mostrar a força que vem do lugar. Convoca os irmãos pra chegar. É hora do jogo virar.
Vivo numa selva, onde era verde, agora é pedra. Vivo numa selva, onde era verde, agora é pedra. Antes habitadas por verdadeiros seres racionais, exterminados, outros instintos que não se vê mais. Máquinas tomaram conta, eles fazem de conta. A natureza é que leva conta por maldade tamanha. Máquinas tomaram conta, eles fazem de conta. A natureza é que leva conta por maldade tamanha. Chega de vender árvore de pedra, acabou com o meio que poluiu a nova era. Árvore de pedra, quem manda essa semente não gera moça, gera guerra. Árvore de pedra, acabou com o meio que poluiu a nova era. Árvore de pedra, quem manda essa semente não gera moça, gera guerra. Onde era verde, agora é pedra. Vivo numa selva, onde era verde, agora é pedra. Antes habitadas por verdadeiros seres racionais, exterminados, outros instintos que não se vê mais.